pessoal, Tubi, Fox Rockberry na área, e nesse vídeo eu falo sobre o 12º episódio da quinta temporada de The Walking Dead, que estreou ontem na AMC e vai estrear hoje na Fox. Ou amanhã, sei lá, enfim, vamos começar. Então o grupo do Rick conseguiu chegar em Alexandria finalmente, e nesse episódio nós tivemos a primeira introdução do grupo naquele novo ambiente. E a primeira coisa que eu pude perceber que foi bastante chamativo e bastante interessante foi a relação mútua de medo, tanto do grupo do Rick quanto do grupo de Alexandria. O grupo do Rick estava com medo do grupo de Alexandria, quanto o grupo de Alexandria estava com medo da chegada desse novo grupo. O que é interessante nessa questão de medo mútuo é que isso nunca foi colocado anteriormente na série em alguma situação semelhante. Como, por exemplo, Woodbury. Se a gente rever a terceira temporada, deu pra perceber que o grupo da prisão tinha medo do pessoal de Woodbury. Porém, o pessoal de Woodbury não tinha medo do pessoal da prisão. Quando o Rick chegou em Woodbury para tentar salvar o Glenn e o Sean, deu pra ver que ninguém estava com medo do Rick, sabe, em seu grupo. Então realmente não tinha muito que... não tinha um certo equilíbrio em relação a sentimento e tudo mais. Então essa questão do pessoal chegar em Alexandria e ter esse equilíbrio de medo em ambos os lados, isso é uma coisa perfeita, porque realmente é o que acontece na vida real. A terceira temporada falhou em relação a isso, mas essa quinta temporada fez direito, principalmente nesse episódio. Então foi uma coisa ótima botar essa relação mútua de medo. Tivemos a introdução de novos personagens, obviamente, e entre eles tinha uma pessoa chamada Diana, né? Diana, ou algo assim, que foi meio que a psicóloga do episódio, né? Que ficou conversando com vários personagens, analisando eles, aprendendo com eles, tentando entender melhor onde eles podem produzir mais estando em Alexandria, sabe? Ah, você é bom em quê? Você é ruim em quê? Então nós tivemos ao mesmo tempo a chance de conhecer essa nova personagem, como também nós tivemos a chance de conhecer um novo lado dos antigos personagens nesse momento, digamos, exclusivo, né? Porque não é todo dia que chega alguém e fala: ei, como é que você está se sentindo? Você é bom em quê? Em que você é ruim? O que você está pensando agora? Então realmente foi uma coisa ótima de se ver os personagens meio que se soltando um pouco, né? A Michonne, o Cole, a Carol, o Rick, o Daryl Dixon, né? O Daryl Dixon um pouquinho, né? Até teve o lance, né, dessa questão da Diana parecer, né, a líder da cidade, né? Eu acredito que ela não seja realmente a líder, porque nos quadrinhos é um homem, e a mulher nos quadrinhos tem um outro tipo de personalidade. Mas no caso ela conseguiu mostrar pro Rick como é que o sistema funciona daquela cidade, como tudo se iniciou. Então nós tivemos uma grande visão perante essa personagem, um grande desenvolvimento dela, né, sobre a sua primeira aparição, como também nós tivemos um grande olhar do passado da cidade, principalmente como ela chegou lá, como é que tudo se formou e etc. Então nós tivemos dois pontos importantes: a questão do desenvolvimento dos outros personagens, da própria Diana, e uma visão do passado de Alexandria. Nós também tivemos a aparição do personagem Aaron, porém o personagem não foi tão desenvolvido assim no personagem, porém ele manteve aquela relação amigável entre o Rick e o Cole, então ele começou a se socializar um pouco, porém mantendo-se um pouco isolado, para não exagerar tanto no desenvolvimento do personagem. Então foi uma coisa justa, bem feita e apropriada. Sem falar que ele mostrou as casas para os personagens, foi uma coisa bem legal, principalmente porque nós tivemos a existência de água, energia, né? O personagem Rick tomou um banho, mudou o visual, então nós tivemos várias menções dos quadrinhos nesse momento, foi uma coisa divertida de se ver, né? Principalmente a aparição da Jessie, que falou do filho dela, que tem a mesma idade do Cole, que eles podem se dar bem, então nós já temos o início desse casalzinho, né, da série. E ela cortou o cabelo do Rick, ele mudou o visual completamente, ficou parecido com o da primeira temporada, né, o mesmo visual. Então essa mudança, essas menções dos quadrinhos tornaram esse episódio muito mais agradável para ser assistido, principalmente para quem já leu os quadrinhos, né? Tava esperando essas coisas, então foi muito legal. Só que mesmo com todas essas menções dos quadrinhos e todos esses momentos interessantes e construtivos dos personagens e suas relações, só tá nisso, sabe? Só tá nisso, não tá tendo nenhuma trama, assim, realmente, um inimigo pra eles derrotarem. Eles apenas estão num local novo, tentando se acostumar, então essa meio que é a história. Então ao mesmo tempo que isso pode ser uma coisa boa pro desenvolvimento social de alguns personagens, isso pode ser algo chato pra, como posso dizer, a história da série, né? Porque a história da série não engloba somente desenvolvimento do personagem, mas sim guerras, né? Então pode ser bom, mas também pode ser uma coisa ruim, né? Essa questão atual, né? Essa situação atual da temporada. Uma coisa legal de se ver foi o Rick nas ruas, né, preocupado com a família, né, tipo, caramba, cadê ele? Sumiu. Aí ele começa a sair correndo, bate em alguns objetos na rua, então, assim, ele tá numa zona segura, mas ele ainda não se acostumou com o local. Então, ver essa questão dos personagens tentarem se acostumar foi o foco do episódio, né, então foi uma coisa legal, deu pra ver o Rick desesperado, mesmo estando numa zona segura, porém diferente.
E após ele encontrar sua família, ele começa a relaxar, começa a perceber, caramba, realmente aqui pode ser um local, digamos, adequado. Aí ele começa a conversar com a Jessie novamente, né, criando aquele laço, né, de amor. E uma outra coisa também foi em relação ao Carl Grimes, né? Ele fez novos amigos, só que deu pra ver que ele tava nervoso. Ele não sabia o que falar porque ele passou 5 temporadas sozinho, sem nenhum amigo, e todo mundo que ele conhecia morria. Então tá nessa zona segura realmente foi uma grande novidade pra ele. E deu pra ver que o Carl ficou interessado em um de seus novos amiguinhos, no caso uma garota, né, que parece que ela tá fazendo uma pequena referência com a personagem dos quadrinhos, que no caso... eu não me lembro o nome dela, acho que é Layla, alguma coisa assim, mas parece que ela tá fazendo menção a essa personagem, pela maneira que ela age, pelo visualmente falando, só que nos quadrinhos ela é um pouco mais animada. Então realmente eu não sei quem ela representa nos quadrinhos, se é que realmente ela tá fazendo uma representação, ou ela pode ser uma nova personagem, mas podemos ter certeza que há uma grande chance dela ser um futuro interesse amoroso pro Carl, né? Porque deu pra ver que tá focando muito nos dois nesse primeiro episódio. Uma coisa que me chamou a atenção foi aquela garota, né, que o Carl conheceu. Ela apareceu, né, com os amiguinhos e depois ela pulou o muro, né? O Carl seguiu ela, só que o problema é, pra onde ela foi? Pra onde ela estava indo, o que ela estava planejando? Será que ela simplesmente deu uma volta pelo local, né, caminhando normalmente? Eu duvido muito. Eu pessoalmente acho que ela é uma traidora e ela estava indo para outro local para, sei lá, dar informações pessoais de Alexandria para algum líder de um outro grupo inimigo. Talvez os Lobos ou o Negan. Não sei, vai que na verdade essa garota é filha do Negan e ela chama Lucille. Não sei, e ela tá adotando um nome diferente. Sei lá, vai que acontece. Não sei, porque aquela garota tá lá por algum motivo. E não é simplesmente pra ser a namoradinha do Carl. Eu acho que ela é uma rival, né? Eu acho que ela é uma inimiga e eu acho que ela pode ser a filha do Negan. Essa teoria foi criada por mim, hein? Não se esqueça de dar crédito, se botar em algum lugar. E nós tivemos aquele momento que o Glenn e seu grupinho saem, né, pra entender melhor a varredura e tudo mais. Tivemos a cena do zumbi acorrentado e nós tivemos a pequena briga entre o Adam e o Glenn, né? Foi algo bastante divertido de se ver, finalmente uma cena de ação maneira, não só entre humanos e zumbis, mas entre eles mesmos, principalmente devido a questão deles estarem se aderindo ao pecado. No caso o Adam se aderiu à vaidade, né? Pô, ele se acha o tal, ele acha que tudo que ele tá fazendo é certo e os outros estão tudo errado. Então, essa questão, né, a vaidade do personagem, ele se achou fodão, acabou se ferrando e tentou dar um soco no Glenn. O Glenn desviou e deu um soco na cara dele. Então foi uma cena muito legal de se ver e isso envolveu muitos mais personagens, principalmente com o Daryl Dixon. Falando no personagem, uma coisa que eu queria discutir com vocês nesse vídeo em relação a esse personagem é que durante todo o desenvolvimento, no caso do episódio 12, deu pra ver um grande desconforto por base do Daryl Dixon em sua presença em Alexandria. Deu pra ver que ele não tá acostumado com a cidade e que realmente aquele lugar não é pra ele. Deu pra ver que ele tava só na varanda sozinho, aquela pseudo-psicóloga tentava entender ele mais, queria descobrir mais a respeito do personagem, porque ele parece muito incomodado em relação ao estar em uma sociedade. Ele parece que tem algo contra isso, e isso nunca foi mencionado ou explorado durante as 5 temporadas. Então parece que nós teremos a chance futuramente de ver mais sobre o lado social do personagem Daryl Dixon, porém claramente dá pra ver que o Daryl Dixon não está de acordo com a sua própria presença na cidade. Então realmente isso é algo interessante de se ver. Principalmente durante a luta contra o Glenn e o Adam, né? O Adam levou um soco do Glenn. Quando o Daryl mobilizou o amigo do Adam e todo o grupo se separou quando o Rick apareceu e tudo mais, deu pra ver que o Daryl Dixon ficou completamente descontrolado, tentando atacar o amigo do Adam e ele também, né? Andando assim, sabe? Só observando o cara, furioso, tentando proteger o seu bando. Então deu pra ver características da sua personalidade na primeira temporada. Então deu pra ver que o personagem está regredindo para a sua mesma personalidade de 5 temporadas atrás. O personagem está se transformando no que ele era anteriormente. Ele deixou de ser uma pessoa pseudo-civilizada e se aderiu aos seus instintos primitivos da mesma forma que ele fazia na primeira temporada. Então dá pra ver uma grande mudança do personagem, principalmente quando ele parece ser forçado a mudar estando em uma sociedade. Então resumidamente, o Daryl tá voltando a ser como ele era na primeira temporada. Então ele tá se tornando uma pessoa violenta novamente, e agressiva e impulsiva. Então isso tá sendo uma coisa bastante interessante e estranha de se ver, né? Isso deve ser um pouco mais explorado nos futuros episódios. Mas de qualquer forma, no final das contas, depois da briga com o Glenn e o Adam, né, chegou a líder da cidade, no caso a Diana,
e ela acabou dando um trabalho pro Rick, né, de ser o guarda da cidade, né, o protetor e tudo mais. Então ele voltou a ser como ele era na primeira temporada antes do AZ, sendo um pseudo-policial protetor da cidade, né. Então, e no final das contas ele teve aquela conversa com o grupo, dizendo que se a sociedade cederia ao medo e tudo mais, eles vão tomar a cidade pra eles, né, colocando seus próprios conceitos que eles acham corretos. Então assim, no geral o episódio foi maneiro, não teve aquela trama assim com inimigos e tudo mais, foi uma coisa bastante diferente. Foi realmente um novo começo pro The Walking Dead, principalmente por esse novo local, uma nova sociedade formada, novos costumes, uma certa obrigação de mudar para ser uma pessoa melhor, ou melhor para aquela sociedade. Nós não tivemos muitos zumbis, muitos perigos, mas nós tivemos o desenvolvimento social de alguns personagens, principalmente do Rick, do Cole e do Daryl Dixon. E também teve aquela cena que o Cole e o Rick estão na floresta e o Rick vai checar aquele balde, né, aquele local que ele deixou a arma, e a arma acabou sumindo. Eu tenho duas teorias. Ou aquela garota que o Cole estava seguindo pegou a arma, ou um grupo inimigo das proximidades deve ter pegado a arma, dando uma pequena ênfase a uma possível aparição de um grupo inimigo futuramente, né? Então nós temos algumas dicas aí. Eu acho que poderiam ter colocado algumas cenas a mais sobre questões psicológicas de alguns personagens, né? Mudança de roupa, o que eles pensam, né? Porque o episódio se focou somente em alguns personagens. Eu não sei o que a Tara estava pensando, eu não sei o que a Sasha estava pensando, a Carol. Eles apareceram raramente no episódio, poderiam ter sido focados, no caso, mais vezes. Mas isso possivelmente será feito nos próximos episódios. Então, no geral, o episódio foi bom. Eu acho que faltou algumas coisas, mas no geral foi um episódio bem maneiro. Então a nota vai ser 7,5. Não esqueça de dar like nas páginas Walking Dead e Fãs da Walking Dead. Duas páginas bem legais no Facebook falando a respeito da série, com mais informações a respeito da mesma. E não esqueça de se inscrever no canal Megaplay, um novo canal que surgiu no YouTube falando a respeito de várias coisas da Marvel, coisas de nerd, né? Marvel, X-Men, etc. Então entre lá, ajude o canal a crescer se inscrevendo, né? Então na descrição desse vídeo eu vou deixar 5 links. O primeiro é o meu grupo do Facebook a respeito do meu canal no YouTube. O segundo é sobre a page Walking Dead, o terceiro é sobre a page Fãs da Walking Dead. O quarto é sobre o canal Megaplay, o quinto é sobre o meu Twitter. Então se você tem algo a dizer, por favor, comente. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Então esse é um vídeo, eu espero que você tenha gostado. Fox, Walkback, pra gente no próximo vídeo. Valeu!